Boa noite, gente. Boa noite, povo do Resenha na Sala. Boa noite, povo do Carnaval. E hoje, né, começando com as nossas lives pós-Carnaval, olha quem está com a gente, né? O Luciano Maia, gente, é uma dificuldade fazer esse homem falar, mas graças aos deuses do Carnaval, já é a nossa segunda live, né, Luciano? Pois é, boa noite, povo do Carnaval, povo carnavalesco, boa noite, Jaci, nosso diretor aí, filhinho. Não vou dizer ainda onde estamos. Ai, deixa, olha, o ambiente Isso aqui chiquérrimo. lembra, gente, isso aqui lembra. Tá bem aconchegante, Jaci, bem aconchegante. Ao anfitrião também, um agradecimento aí. E depois de tanto tempo, né, nossa segunda live, né, com muito carinho, com muita gratidão, e é um prazer estar aqui com vocês, com o Jaci e Companhia Limitada. Não, o prazer é nosso, agora pessoalmente, né? Eu e o Finico já éramos fãs teu há tempos, né? Te víamos virtualmente, vamos te vendo virtualmente, e agora para mim é uma honra, né, te ter na nossa live pessoalmente. Ô Luciano, e vamos começar, né? Como é que começou a tua trajetória no nosso carnaval? A minha trajetória no carnaval eu vou dizer, quer saber do primeiro Como mesmo, começou? Como é que tu começou? Já começou como carnavalesco? Começou como integrante de ala? Eu lembro que há muitos anos atrás, num desfile, a nível de desfilar em escola de samba como folião, foi, acredito eu, acho que em 89, na Praiana, que acho que falava de Mangueira, alguma coisa assim, né? Falava com os personagens de Mangueira. Foi a primeira vez que eu atravessei como folião, ali meio bem envergonhado, totalmente desengonçado, né? Como folião, sim. Mas a nível de profissionalismo, mesmo que eu possa dizer, eu começo, acho que por volta de 2003, 2003 sim, fazendo adereçagem de fantasias no ateliê do Jean Boesch, né, e onde eu aprendi muita coisa, conheci vários profissionais, né, monstros aí de fantasias de cabeça, de adereço, e que ali marca a minha trajetória, sim, sabe? Através de confecção de cabeças e adereços e cabruchões, camafeus e montagem, porque a área da costura eu já conhecia, que quem me ensinou foi a minha avó, que me ensinou a costurar. E, na realidade, sem curso nenhum, né? Mas entrando para a área profissional, é meio com um quebra-cabeça, assim, a minha trajetória, porque o meu grande sonho era ser estilista na época, e era muito caro, minha mãe tentou ver, era um custo para mim fora da realidade. Coincidência ou não, eu trabalhei muito tempo numa loja que tinha antiga Superfestas. Eu achei que era Colombinas. Não. Vamos chegar nas Colombinas aí. Através das Superfestas aí chega-se nas Colombinas. Tinha as Colombinas, né? Tinha as Colombinas. Aí lá eu trabalhava com uma amiga que era comadre do Evandro Barbosa não era Colombina? Das Colombinas, o Barbosinha, não era? Barbosinha. O Barbosinha que fez meu modelo de 15 anos. Evandro Foi lá Barbosa. no Tapetar, na época do Tapetar, o Barbosinha. Irmã da Dalvinha, do Copacabana. Do cetim bom, aquele cetim que era muito bom. E aí essa minha amiga viu meus desenhos, tem uma pessoa que eu quero te apresentar, assim, assado. Cheguei lá, como era o nome da loja mesmo? Era Colombina, sim. Era Colombinas, eu acho. Aquela, na Otávio Rocha, ali perto da Galeria Chaves da Escadinha. Sim, eu acho que era Colombinas. Tinha uma loja ali, meu Deus. Que agora é Lojas do Aldo ali, mas eu acho que era Colombinas ali, exatamente. sim. E aí eu conheço o Evandro Barbosa. Eu chamo de Barbosinha. Exatamente. Eu chamava Barbie. A intimidade me permitia isso, né? Era me conhecidos de lá. Aí eu levo meus croquis daquela situação toda. Quando eu vejo os deles, fico deslumbrado, assim. Daí ele olhou os meus e disse assim: meu querido, eu vou te dizer uma coisa. O teu traço nunca vai ser o meu, né? O traço tu aperfeiçoa. Eu não entendi nada do que aquele sarará, um lado bonito, elegante, quis dizer.
E ele me deu 3. Isto em 89 também. Eu tenho esses 3, eu guardo até hoje nos meus achados guardados. E aí nós fizemos amizade, né, não nos víamos tanto, e aí ele me leva uma vez para me visitar lá a casa, a Copacabana, lá ele estava fazendo umas máscaras de carnaval, e eu já comecei a pegar aquilo que era uma fantasia, né, na verdade. E a história, na verdade, ela simplesmente vai se construindo através daí. Eu comecei a exercitar mais desenho, mais desenho, mais desenho. Eu realmente não tinha condição de fazer o curso de estilismo, por ser muito caro, né? E as coisas, na realidade, elas simplesmente, é fato, elas simplesmente começaram a me levar para este caminho, né? Então, Barbosinha, que eu adoro, né? Deus o tenha, foi um dos grandes do nosso carnaval. Me dou até hoje com a Dalvinha, a irmã dele. Trabalhamos juntas até na mesma instituição. O Barbosinha foi um dos que deu um toque para ti. O Barbosinha, vamos dizer assim. No aperfeiçoamento do traço, aquela situação toda, é claro que depois... Sambava horrores também, Barbosinha. Eu adorava sambar com ele na banda da Saldanha lá, quando passava pela Praça Garibaldi. Só que, tipo assim, ninguém vai nunca associar, ou dificilmente alguém vai associar a minha imagem com Barbosinha, né? Com o Evandro. Mas eu era muito pior, era tipo alguém que estava ali. Mas ele foi fundamental para minha história. Legal. E tenho esses 3 desenhos ainda tenho guardados. Ai, olha, a gente vai querer ver esses 3 desenhos aí, diretor. Eu tenho muito medo de pôr ele em quadro, para não estragar. Então, será que a Dalvinha sabe que tem esses 3 desenhos? Não faço ideia. Vamos falar com a Dalvinha, porque isso é relíquia, hein? Isso é relíquia, isso aí tem que ir pro museu. Você tem que ir pro Museu do Carnaval de Porto Alegre. Sim, eu, assim, era muito fã do Barbosinha, né? Ainda mais que ele fez meu vestido de 15 anos. Assim, aí, quando eu via ele, eu dizia assim, meu Deus, que patamar tá esse... Cara, o cara é... Né? E um belo dia eu tô lá fazendo a mesma coisa que ele, claro, dentro do dom dele, dentro da capacidade dele memorável, mas um dia eu passo pela mesma galeria, então, cara, daí tu olha para trás, assim, eu era um guri lá atrás, meu Deus, eu não tinha nem noção deste mundo, né? E não tinha mesmo, porque em 87, eu amo o carnaval, acho que desde que eu me entendo por gente, televisão preto e branco, e o meu sonho um dia era conhecer a avenida. A perimetral. Eis que lá a minha mãe nos leva. A minha mãe nos leva. E sonhava um dia, Luciano, em ser... Cara, hoje eu me transporto. Um dos carnavalescos da nova geração, praticamente quase unânime no Carnaval de Porto Alegre, o melhor, tanto é que o Guaraci Feijó, numa entrevista que eu fiz, né, o Guaraci Feijó, que para mim é um mago, né, também dos carnavalescos, te botou num patamar maravilhoso. Tu esperava um dia ter esse reconhecimento, chegar nesse patamar que tu tá. Sabe que eu me emociono muito porque chega a ser assustador, parece ser... Porque depois tem uma história minha com o Guaraci. Opa! Anos atrás. Mas voltou lá minha mãe e aí o sonho era ver um desfile de escola de samba. E tinha a perimetral. E tinha o início do desfile, que era abaixo ali daquele viaduto. Isso. Do viaduto ali, da Borges, assim, no viaduto da Borges. Não aquele lá em cima, lá embaixo ali, onde eram os desfiles mesmo. E eu lembro que nós não tínhamos, a minha mãe não tinha condições de para arquibancada, nós ficamos por ali. Ficava ali embaixo do viaduto. Embaixo do viaduto. E passava aquelas fantasias, enfim. Lá eu lembro quando eu vi a Restinga pela primeira vez, quando eu vi Bambas pela primeira vez, Imperadores pela primeira vez. Praiana. Mas tem algumas escolas que me marcaram. Acadêmicos da Orgia. O Minhocão, tinha o samba do Minhocão. Intruso vai, sai daí, o Minhocão. Sai fora, senão o Minhocão vai te pegar. Sai fora aqui, o Minhocão vai te pegar. O Minhocão vai te pegar. 87. Eu me lembro que foi a primeira vez que eu tive contato visual com agremiações e escolas de samba. Eu estava tão fascinado que conforme a escola passava, né, ia caindo peninhas e lantejoulas, eu arranjava uma forma de botar tudo nos bolsos para levar para casa, para tentar fazer alguma fantasia para minhas crianças. Histórias de carnaval. Já era em 87, eu já olhava para o chão e já catava lixo. Já era reciclável.
do lixo faz o luxo no carnaval. Já era Deus de que eu levei 87. pra casa e fiz lá um cocado, alguma E as tuas coisa. irmãs adoraram, as gurias. Elas nem entendiam, elas nem davam tanta bola assim, porque elas pegavam, usavam aquilo uma vez, atiravam no canto, e pra mim aquilo ali era uma joia preciosa. E tu vê só que uma coisa tá no teu destino, né? Tu vê. Naquele momento eu olhava pro chão, juntava o que estava no chão, procurava transformar alguma coisa. E nem sabia que um dia isso ia passar a se chamar reciclagem, reaproveitamento, Nem era reutilização. moda, nem tinha essa palavra na década de 80. Né? Que achavam um luxo aquelas escolas. Para mim, aquilo era muito rico. Eu lembro que uma destaque no Bamba passou com uma trança enorme, não sei se era caracterizada de Iemanjá, a Imperadores, uma comissão de frente que parecia pretos velhos numa cadeira de roda. Eu lembro, se não me sai da minha memória, daquele desfile, assim, porque foi impactante, porque a primeira vez que eu fui para a Avenida, Restinga, não sei se tinha dados, alguma coisa, assim, era a escola, para mim, na minha cabeça, aquilo era muito grandioso. Então, tipo, como aquilo tudo podia estar acontecendo, né? E quanto mais passar pela minha cabeça que um dia eu faria parte de uma coisa dessa. Aí passa-se um tempo, eu vou estudar à noite, tinha uma professora que também, ao ver os meus desenhos lá, ela disse: eu tenho um primo que trabalha com carnaval e desenha. E ele trabalha em tal escola de samba, assim, assado. Eu não sei se ela era alguma parente do Guaraci. E eu nunca imaginava. E aí ele trabalha em tal escola. Era os Bambas naquela época? IAPI. Ah, o IAPI. Lembro que o Guaraci estava pelas bandas da IAPI. Aí eu conheço a Negatê, famosa. Negatê. Época, assim, sabe? Eu disse, não, minha professora falou, eu queria ver, entendeu? Conhecer alguém do meio, assim, sabe? E ela me leva, e tinha 16 anos, né? Uns 16 anos, né? E eu vou com as minhas folhinhas lá e paro na mesa do Guaraci. E ele nem se lembra dessa história. Agora há pouco tempo que eu andei falando para ele, há um tempo aí. Disse, cara, eu fui na tua mesa, eu tinha 16 anos, ele apertou, ele foi de uma gentileza, né? Há de se dizer, ele foi de uma gentileza, o cara muita gente, mas em um momento ele parou, olhou e disse, continua assim, e apertou a minha mão. Né? E eu falei com alguém que desenha, faz parte de tudo isso. Assim. Meu primeiro contato com o Guaraci tinha 16 anos. E tu vê como tu falou mesmo, o que é os deuses, pra mim é os deuses do carnaval. Algo acontece. Sim, porque assim, pra mim, já se mola. Eu vou dizer da velha guarda, porque eu sou da velha guarda também. Pra mim é o Guaraci Feijó, todo mundo sabe que eu deixo bem dito. E da nossa nova geração, pra mim, é tu. Até que eu falei numa live. E agora, assim, tu falando toda essa história, sabe? Sabe? Tudo tem um porquê, né? Tudo tem. Outro também fundamental na minha história como fazer essa arte é o Jorjão, aderecista. Né? O Jorjão, se eu não me engano, acho que foi jurado da CPEX também comigo, quando eu era jurada. O Jorjão fazia e faz ainda uma arte avassaladora em cabeças e mestre-sala, porta-bandeira. E há uma delicadeza, há uma sofisticação, uma coisa muito sofisticada. Aquilo é uma questão de tempo, é um trabalho muito minucioso. E neste ateliê do Jânio, um dia numa sala, lá numa salinha trabalhando, ele me chama, né? E aí era o começo ali do Porto Seco, aquelas diademas, aqueles, vamos dizer, comparações, assim, né? As cabeças tudo muito aramado, era todo mundo usando tudo aramado, acabamento com CD, bolinhas e enfim, miçangas, né? Eu vou te ensinar a fazer né? E deste tu cria, tu vai criando. Isso eu não faço sempre para todo mundo. Ele me mostrou daquilo, eu comecei a fazer festa, comecei a exercitar muito a questão do aramado. Então, meu respeito ao Jorjão. E um dia eu estou saindo de um desfile, eu estou na cabeceira da pista, e eu vejo o Jorjão fazendo isso aqui. Quando aquele profissional fez aquilo, eu disse, não, ele não fez isso para mim. Eu não acreditei que, né, um aderecista, um artista daquele, pudesse me mandar esse tipo de carinho, sabe? Eu achei muito grandioso.
E nós temos bastante gente boas aqui, né? Nós temos ótimos profissionais em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, né? A gente tem Terra Nova, dos que estão vindo agora. Eu considero que se tem, sim, né? Eu acredito que está vindo pessoas, né, com uma boa qualidade, né, profissional. Agora com essa função pós-carnaval, tenho conversado com muitas pessoas também, até com alguns profissionais de fora que não têm oportunidade. E isso eu acho uma judiaria, é um fato real. Né? Tenho visto até agora também desenhos de alguns profissionais de escolas de samba do interior, que já é minimizado as escolas. Né? E são poucas as escolas de samba no interior a conseguirem manter, principalmente pós-pandemia, o carnaval, né, que faz parte da cultura aí de diversas cidades, né? E esses profissionais, eles só precisam o quê? Um lugar ao sol. Tem talento, tem qualidade, de repente precisam só de aperfeiçoar um pouco mais, precisam de oportunidades, né? E eu acho que tu tem que olhar, eu vou responder por mim, eu acho que é de minha obrigação, dentro do que eu puder fazer, trazer para a luz também. Porque se lá alguém disse para mim, aperfeiçoa, assim, eu não tendo um curso. O outro, por outro lado, disse assim, continua, não desiste. Né? Eu não fui na mesa de nenhum, pedi uma folha para desenhar, nenhum lápis, nem pedi material. De repente, eles, sem saber, eles me deram uma joia bem maior, que era um incentivo. Não adianta de ficar dentro de um carnaval achando, por exemplo, eu sempre serei o grande profissional. Não, tem gente boa lá atrás que provavelmente daqui a pouco eles vão me superar. Mas se eles me superarem, o meu trabalho foi bem feito. Porque eu tive que deixar um legado, como o Evandro deixou, como o Guaraci Feijó está deixando, o Jorjão como aderecista está deixando. Entendeu? E essas pessoas que têm talento precisam ganharem a luz para não deixarem morrer o quê? A nossa cultura, o trabalho de embelezar, o exercício que é pôr o belo de cada um para fora e tu fazer a troca, que é tocar a emoção das pessoas. É isso que eu acredito. Olha, não, além de ser um mago, ainda sabe falar bem, né? Tem alguns comentários aqui, o pessoal que está vendo Pode falar na sala. Posso falar? Pode. Ele é espetacular, Thaís Gomes, falando para ti, Luciano Maia. Beijo, Thaís. Onira Pereira. Meus respeitos. Falou do Catane ali, ó. Ai, Catane. Catane, Onira, vou dizer assim. Imperatriz do Zona Sul, lá no canal do Cruz Alto, Luciano, é maravilhoso. Beijo. Olha a Imperatriz da Zona Sul. Dilma Cunha, ele é espetacular. Ilha. Roberto André falou que tu ajudou ele muito numa ala. A sua deu tudo certo, é o cara. Ah, eu acho que é a ala da pipoca, não foi? Não, Roberto, dos piqueniques seria. Acho que E o Lucas Rodrigues, é maravilhoso do Luciano Maia. Show, beijo, gente. Depois a gente fala mais nos comentários aí. O que tu ia falar do Catane, que teve um samba pelo Terra Relâmpago em homenagem a ele, né? Gente, eu vi falar muito do Catane, mas... Eu vou te interromper. Assim como o Barbosinha fez meu modelo de 15 anos, o Catane fez um modelo de 15 anos. Aí nós éramos chiquérrimos naquela época, o Catane fez o da minha irmã. Sabe que existe aquela inveja oculta, eu digo, não, daí os anjos vão entrar assim, existe a inveja benéfica. Mas também existe aquela inveja oculta, porque teve pessoas que eu ouço falar de um trabalho de qualidade, que são respeitadas até hoje, mas também eu não tive acesso. Eu disse, poxa vida, que crime fizeram comigo. Mas só em ouvir falar de pessoas... Porque essas pessoas também, de uma certa forma, acabaram abrindo um espaço para mim, sem saber, entendeu? E aí, Fininho, Jássio, o pessoal todo, eu insisto em dizer, tem que se investir na cadeia produtiva do Carnaval de Porto Alegre. É uma coisa minha. Né? O Paulinho Chaparão falou que tem o mestre dos magos, seu pai. Beijo, Paulinho. Não é mestre. Gente, eu acho assim,
algo que eu também tenho muito pé no chão com essa função, esses apelidos carinhosos todos. Eu acho que como profissional, eu acho que eu tenho que ter respeito a partir do momento em que eu vou fazer algo que as pessoas a mim depositaram confiança, né? Porque quando tu vai trabalhar com algo que isso vai produzir, né? Por exemplo, lá a questão da cadeia produtiva, vai levar alimento de uma certa forma para a mesa de alguém, comprar um gás, paga uma luz, sei lá, um leite, uma casa, e tu faz aquilo girar, que é o papel que uma escola de samba faz, né? Sem ter os fins lucrativos para o próprio bolso, mas enfim, de promover um espetáculo. Para promover esse espetáculo, se precisa de renda, se precisa de capital. Mas tu vai também precisar do maior bem, que é a coisa mais preciosa para investimento daquela verba, a mão de obra, né? As pessoas não vão passar muito, tu precisa da mão de obra aí, de um aderecista, de costureira, de alguém do caseiro, do iluminador, do serralheiro, marceneiro, de uma cozinheira. Tu precisa daquilo. E aí, por trás de toda essa função, eu entendo que há uma comunidade que ama a sua agremiação. Isso eu falo de todas as coirmãs, né? Então, tu tem que respeitar esse público, tu tem que respeitar essa crença que para alguns é uma religião, e eu acredito que seja. Eu sou religioso, então todos os dias da minha vida eu faço religião. Então, quando eu estou fazendo o barracão, eu peço uma proteção, para que ninguém caia, para acidentes, coisas assim. Então, tu veste a tua religião para que tu saia bem, para que as coisas saiam dos devidos fins. Então, isso vai mexer com aquele fator da energia de amor, tu abençoar o que tu está fazendo, né? Que é a prática do belo, do embelezar. E aí vai vir aquela troca de uma pessoa que se emociona, de uma pessoa que vai com crise de depressão para dentro do barracão, daqui a pouco ela já está rindo, e nós tivemos casos este ano, é verdade, 3 pessoas, laudo, né, medicando, e que saíam do barracão felizes porque ali elas descontraíram, ali elas brincaram, vivenciaram, conheceram pessoas e fizeram a arte do belo, que é a melhor troca. E Deus, para mim, é o grande criador, ele está no belo. Mas é que o barracão é tudo. Quando eu ia lá, né? Ai, sente bem, O né? carreteiro. Ainda mais que. Ai, até carreteirinha, né? Com salada de maionese, né? Carreteira. Mas eu ia lá, os barracão que eu mais acompanhei bastante esse ano mais os barracão, né? Esse ano a gente conseguiu acompanhar mais tempo. E é outra, parece que sai de lá, eu saía do serviço e ia pra lá, saía, né? Um serviço desgastante, que é a enfermagem, ia pra lá, saía renovada. Por mais que eu saía atrás do barracão, ficava sentada, você lembra que um dia eu estava sentada lá? Molo, não, tô aqui. Só no fato de eu estar sentada lá no barracão, eu me sentia bem. Tu sabe que, já essa caminhada por dentro do barracão, para quem gosta e entende aquilo que está acontecendo ali dentro, é muito legal, porque é uma troca. Porque chega um momento em que para os profissionais de dentro do barracão é tão exaustivo, principalmente no verão, gente. É legal. Né? Que às vezes uma visita carinhosa, um sanduíche, uma carreteira, e este afago para o pessoal que está lá dentro, e às vezes até para mim mesmo, né, como profissional, descontrai, relaxa, uma troca, uma selfie, te tira uma foto, alguma coisa assim, é muito legal. E eu também acredito que, para vocês profissionais que lidam, né, que produzem uma live, que produzem alguma coisa, Jefferson! incidentes que acontecem. O resenha na sala tá resenha aqui, Jefferson. Então, é fundamental que isso também continuasse acontecendo por dentro dos barracões, para levar para fora o que é aquela vida de dentro do barracão, aquela arte construída e executada, né, por profissionais, até de forma de valorizar mais os profissionais que estão ali dentro. Porque, como a gente falou, eu fiz uma live com o pessoal do Fidalgos, porque o pessoal só não mostra muita parte do barracão. O pessoal mostra mais
a rainha de bateria, a Maria Messala, o casal de passista, e os magos que estão dentro, os arquitetos, os magos, os engenheiros do barracão, infelizmente a gente sabe que é a parte menos mostrada pela imprensa. Infelizmente a gente sabe disso. Sabe que eu considero que o carnaval ele vai ter o nosso chão, né? O nosso palco, a nossa avenida. Ali é o grande palco, né? Mas o palco simplesmente ele vai ser um palco vazio se ele não tiver os bastidores. E os bastidores, ele é setorizado, mas uma peça precisa da outra. Assim, eu, na minha história de carnaval, já vi muitos destaques, principalmente épocas de destaques. Terceiros eram desconsiderados, segundos nem tanto, né? Mas os primeiros mais, aquela situação toda. Há de se ter cuidado com isso, principalmente para tu valorizar o trabalho dos terceiros, né? Dos segundos, e não jamais esquecer dos primeiros. Mas tu mostra a importância de cada um. Porque aquele terceiro um dia se tornará segundo e esse segundo um dia se tornará primeiro. Então o primeiro estará deixando legado para segundos e terceiros. Então uma coisa é muito dependente da outra. Então, muitos destaques que eu conheci na minha vida, destaques muitas vezes que iriam para a escola de samba com a passagem do próprio bolso. Né? Às vezes passando até um constrangimento de pedir para a direção alguma coisa, uma passagem, uma coisa. Em meados, quando muitas escolas, muitas vezes, está atravessando por aquele momento de dificuldade. Aí o dirigente conta até com a boa vontade, amor à camiseta do destaque terceiro, segundo, que invista, ou até mesmo na sua própria fantasia. Então há de ter respeito muito pra gente, por toda essa gente. E não muito também só terceiros e segundos, primeiros também, irem na hora se virar, gastarem com plumas do seu próprio dinheiro, coisa, costureira. Então, a gente não tem como dividir este pessoal e tu desmerecer mais um do que o outro. Acho que é o trabalho de todo mundo que entra em conjunto. Já vi em escola de samba, em programa de evolução, né, segundo salvarem a pátria, ajudarem a evolução, taparem buraco, terceiros também. Um caso que aconteceu no Carnaval de São Paulo, acho que foi a Dragões da Real. A primeira porta-bandeira, como atrasou o desfile, não sei se soube, ela desmaiou. Eu não sei se ela chegou a entrar na avenida, porque da Dragões eu não cheguei a ver esse desfile. Não, e daí ela pegou, eu sei que daí veio o segundo. Ou no caso daquela porta-bandeira também. Então por isso que a gente tem que também valorizar tanto os segundos como o terceiro. Tomara a Deus que nunca aconteça aqui, né, no Carnaval. Mas pode vir a acontecer, né? Como daí, no caso também daquela porta-bandeira que caiu, machucou o pé, e aí houve uma troca correndo. Então, olha a importância do segundo e do terceiro. Segundos e terceiros, gente. Né? E levando para isso também o trabalho dos bastidores de barracão também. Onde, por exemplo, tu não vai nunca ter uma alegoria se não houver o soldador, o serralheiro. Não tem como pôr pessoas em cima de um quê se não tiver um marceneiro. Né? Se não há um carro-movimento que precisa de algo mais, precisa de uma mão mecânica, certo tipo de movimentação naquilo, um carro com mais efeito, o iluminador, mas para aquela beleza toda acontece, um aderecista. Precisa uma estrela, não o pessoal tem que lembrar que o carnaval é feito de uma constelação de estrelas, não de uma estrela. Isso mesmo. Eu não sei. E a tua equipe, que foi para Restinga, era a mesma que era da Coirmã Imperadores ou montou uma equipe nova na Restinga? Claro que algumas coisas não é devido principalmente ao fato dessa pandemia. Né, as coisas houve dificuldades para todo mundo, e acredito que em todas as áreas, até para mim mesma, a gente passar um ano sem fazer carnaval, né, que é de uma certa forma uma fonte de renda que movimenta, né, várias famílias e vários profissionais, né, muitos da minha equipe
eles acabaram até se vinculando a empregos profissionais fixos, né? Uns se manteram e outros não. A gente teve que ir em busca de outros também e também descobrindo novos talentos. O que é bom é isso, entendeu? Porque as pessoas muitas vezes têm uma capacidade, horas, né? Que tem uma capacidade de fazer uma arte e nem elas sabiam, né? E como nessa parte a nossa cultura ela é tão forte, ela é tão valente e enriquecedora, né? As pessoas têm talentos e têm aquele dom de praticar o belo, muitas vezes não sabem, está escondido lá dentro. Teve um dia que eu cheguei lá no barracão, eu tava passando nos barracões, estava fazendo umas entrevistas lá. Daí tinha para nome eu sou ruim, né? Eu sei que o Fininho conhece ele. Estava ensinando ele a fazer, acho que o adereço da cabeça da ala da pipoca. Isso, e ficou bonita aquela ala. O Léo Tim Guerreiro. É um Tim Guerreiro, O Léo Tim Sim, Guerreiro. pra nome eu não sei. Ele estava lá, ele e a esposa. Ele estava bem nervoso. Ai, não sei, a mulher que a gente falou com ele na rua. Ansioso. Tava ele e a esposa nervoso, será que vai dar... Eu fui ver a ala, né? Porque eu fui ver só depois o... a gente tá vendo os desfiles. Eu, Jefferson, essa é da ala da pipoca. Olha como ficou bonita a ala da pipoca, eles fizeram bem direitinho. E original, né? Ficou originalíssima aquela ala. Inclusive, ele para pegar uma história do Léo é que ele disse, nessa parte a gente usa esse isopor quebrado, ele vai lá e me arranca, quebra o que ele quebrou? A ponta de um marfim para pegar isopor. Ele disse, não, esse isopor não. Léo, então, e isso foi muito bacana na Restinga também, nessa movimentação das alas, né? E nas últimas semanas, e tem registros disso, né, de imagens, eram 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, salas de família, por exemplo, do Léo também, lotada das cabeças da pipoca. Mas eles com aquele prazer de fazer aquilo. E sempre lembrando que parece que é uma coisa que lembrava aqueles carnavais antigos, as casas de família eram... Que a gente que fazia, eu peguei, eu adorava essa época. Confecção e produção em casa. Uhum. Aqui, ó, os Tim Guerreiros que eu vi aqui, tá a Lu Lima, que veio belíssima, né? A musa da bateria, a Fernanda, a porta-estandarte, né? O sorriso lacrador do nosso carnaval. E o Cacá Rossi. O Cacá Rossi é um dos historiadores, tem que valorizar muito o Cacá Rossi. O Cacá Rossi conhece toda a velha guarda. Falou de Chico Corrêa. Tu pegou o Chico Corrêa? Vi trabalhos do Chico Corrêa em desfiles, né? Mas não trabalhamos juntos. E Chico Corrêa também é um dos nomes que eu nunca tive contato a nível profissional, mas é um dos grandes nomes do carnaval e executor de arte, né? Gente, tem tanta gente assim que eu acho que deveria ser aberto um memorial rapidamente. Uma coisa que a gente está faltando no nosso carnaval. Para os nossos artistas. A gente tem que ter memória. O nosso carnaval, infelizmente, a gente sabe que o nosso carnaval de Porto Alegre não tem memória. Mas existe mais, parece uma memória verbal. Mas a gente tem que ter memória, a gente tem que ter memória escrita. Porque assim, ó, a nova geração que vai vir, tanto de carnavalesco, de Porta Maria Messala, a gente tem que valorizar os que vieram antes da gente, né? Porque se hoje a gente está aqui, né? A gente tem que agradecer muito quem fez muito no passado. Infelizmente, a gente se perdeu. Tem gente que não sabe quem é o Chico Corrêa. Exatamente. Tem gente que não sabe quem é o Catânio, o Alberto Egger, né? Que Deus tenha também, o Alberto Egger. Os próprios dois nomes. O próprio nome citado aqui, que era o do Evandro. Do Evandro, eu digo Barbosinha, né? E a gente tem que ter, entendeu? Porque a gente tem que valorizar. Eu fiquei super feliz tu me resgatar o Barbosinha. Porque poucas pessoas que se lembram do Barbosinha. Mas assim, já tem o nome alimento daquilo que eu não me vivi. Aquilo que eu vivi, eu digo assim, eu ouvi falar de algo que eu possa acreditar, né? Mas passei agora nomes com pessoas que eu vi, por exemplo, assim, como eu disse, eu era tão novo que ninguém vai associar nunca a minha imagem com Evandro. Mas eu peguei uns, tipo, o Barbosinha, tipo, né? Até hoje me deu cada Alvinha, irmã dele, o Alberto Egger, o Nilo Feijó, que o Guaraci disse que vê se não, o mestre é o Nilo Feijó, não sou eu. O Nilo Feijó, infelizmente, eu não tive, né? Já peguei a era Guaraci Feijó. Então tem coisas assim que a gente... Mas mesmo assim eu sempre gosto de exaltar
Mesmo que eu não tive, porque também, né? Eles fizeram muita parte do nosso carnaval de Porto Alegre, né? E eu acredito também que as próprias, eu acho que isso também é um incentivo das agremiações e escolas de samba, né? Fazerem urgentemente um memorial para os seus artistas, né? E aí, quando eu digo artistas, mestres de bateria, né? Algumas figuras realmente puxa vida, merecem o meu respeito. Cada escola deveria ter o seu memorial e até questão de levar isso mesmo até um pouco mais para a educação da sua própria comunidade, porque as pessoas muitas vezes têm a comunidade, mas não sabem. Não sabe. Elas estão vivendo um legado que elas não sabem quem plantou, quem deixou, né? E é uma imensidão de estrelas aí Ai, que como não tem, podem né? serem esquecidas. Como tem. Ô, Luciano, me diz uma coisa agora, como o Fininho falou. Como a gente está na Restinga, hoje tudo, né? Para os guerreiros, né? O nosso carnavalesco foi renovado, fiquei bem feliz. Quer dizer que eu já estou com o meu carro garantido de novo na Restinga, né, Luciano? Ai, amei, muito obrigada, né, pela oportunidade de me botar num carro dos guerreiros, né? Primeira vez foi na casa de uma pessoa, que depois a gente vai falar o nome, que ele me botou no Unidos Capão, e agora minha segunda vez no carro, que é na Restinga. Muito obrigada, porque vem de novo, Agora, se Deus quiser. 2023. Se tivesse, se o Aldo, o Gordo, dissesse, a gente quer resgatar, fazer um remake de um samba antigo da Restinga, qual samba seria pra ti? Remake da Restinga. Eu tenho um que eu adoro, depois que disser, eu vou te dizer, eu adorava, eu só vou dizer, era com o mestre bateria, o Estevão. 7 pecados capitais. Luxúria que me dá prazer, inveja eu deixo pra você. É um carnaval que eu gostaria de fazer. Olha! Temática. E sabe qual é que eu gosto? Eu trago meu colar de contas pra manjar bem. Inesquecível também. Eu não sei se a Restinga ganhou nesse aí do colar de contas. Tá, não. Cadê os guerreiros aí? Se alguém souber, eu não me lembro. Que ano que foi isso? Também não me lembro, mas era um samba mesmo. Trago meu colar de contas pra manjar benzer. 91, 92, 93. Eu me lembro que eu morava dentro. Eu me lembro de um carro. Eu morava dentro da quadra do embaixador, eles foram fazer uma apresentação lá. Um carro das águas, assim. Sim. E outra também. Outro remake, né? Outro remake. Mas quando eu ouço falar em antigos carnavais Restinga, eu tenho um fascínio pelos 7 pecados. 7 pecados capitais. A Restinga, infelizmente, não ganhou esse ano, né? 7 pecados. Não, acho que, se eu não me engano, não ganhou no 7 pecados. Não ganhou. Acho que se eu não tiver enganado, acho que tirou o terceiro lugar. Não tenho certeza aí, ó. Este trago meu colar de conchas para manjar benzer. Eu não me lembro, acho que ganhou. Poesia. Sim, né? Trago meu colar de conchas para manjar benzer. Irerê, irerê. Maravilhoso. E um carro alegórico que até hoje, assim, esse é o meu xodó. Tá, todos são teu xodó. Mas tem um xodózinho. A Restinga? Tudo no nosso da escola que me deu a oportunidade de ser nobre alas. Já fizeram várias vezes essa pergunta. Mas eu vou te revelar uma coisa. Ontem ainda passei por barracão. Estou passando pelos carros lá. E aí eu vou olhando eles. E aí eu vou olhando o primeiro carro, assim, o perfil dele com aquela pouca iluminação. E vejo o vaso, águas caindo, os eleguás, que são as carrancas, as taquarinhas. E eu digo, isso aí é fruto de um verão todo. Não se faz um carro daqueles em uma semana, jamais. Não se veste um cisne daquele, um cisne em 2 dias. Então, eu amo todos os carros, mas o que mais me levou o tempo foi aquele ali. Sim, mas naquele carro eu suei, emagreci 5 quilos. Eu virei próprio mosquito da dengue, mas foi o carro que eu mais suei, mas passei tempo em cima. Sim, mas em novembro eu me lembro que eu subi no carro para testar. Novembro? Foi final de novembro, eu vim nas minhas férias. Tava nos ferros ainda? Já estava com algum. Já estava
O siso, se eu não me engano... Não. O siso não tava. Mas a parte que eu ia sair... Tinha uma forração. E o preto velho tinha. O preto velho foi o primeiro a subir. Sim, tava o preto velho. Daí eu me lembro que tu e o Fininho, eu louca de medo pra subir. Pela escada. Pela escada, eu fiz um escândalo e já tava firme. Daí tu perguntou, mola, samba aí tá firme. Em novembro, final de novembro. Eu me lembro que eu tirei férias e voltei pra ver se mola vem. Isso, exatamente, tá batendo. Foi final de novembro. Nós adentramos no barracão. Sim, já tava fazendo aquele carro. É um carro, eu amo todos. É que são leituras diferentes, né? Leituras diferentes. O segundo já era mais vazado, eu olhava um lado, a gente enxergava o outro, mais totalmente de efeito visual, muito efeito visual, né? O terceiro carro também é uma leitura completamente infantil, mas acontece que são leituras diferentes, né? O primeiro carro, acho que é um carro mais requintado por seus propósitos, vários ângulos muito era justamente para ser aquele carro. O 2 pela originalidade, né? A originalidade até dos materiais ali usados. E o terceiro era aquela coisa que era para criança mesmo, era aquela coisa de pura poesia e alegria, né? E o primeiro tinha que ser daquele jeito porque ele tinha que apresentar aquela, não um escravo ensanguentado, amarrado, um escravo sofrido, mas sim a riqueza do que a nossa ancestralidade, né, preta acreditou naquele momento, o sentido de liberdade. Possa não ter acontecido, mas eles acreditaram naquele momento. Tava lindo todos, eu sou suspeito, tava lindo. Hein, ô Luciano Maia, e me diz uma coisa, o que era aquela comissão de frente? Como é que isso... Gente, eu amei. O Fininho tava pra roubar a roupa dos guri, a do pinguizinho. Alguns com esse frio queriam fazer até de pijama. Gente, mas o que? Tava lindo aquela... Como é que surgiu aquela ideia? Como é que surgiu botar os bichinhos ali? Já, se assim, quando eu vou fazer carnaval, eu procuro não ser copista. Claro que na natureza nada se cria, tudo se transforma, né? É a lei da natureza. Tu te inspira em algo, tu vê algo que te chama a atenção. E eu, para o desenvolvimento de um tema contemista, um beijo Ed Dutra, um talento maravilhoso. Maravilhoso, Ed Dutra. Ed Dutra é maravilhoso. E é um guri novo também, né? É um guri. Talento maravilhoso, entendeu? Que merece aplausos, né? A gente tem essa troca, assim, daqui a pouco eu preciso amadurecer uma ideia e daqui a pouco eu mando para ele aquela situação toda e aquela coisa, ideia ganha escrita, enfim. Eu preciso de um ponto de partida, porque toda história tem o seu ponto de partida. Aí eu só leio uma frase assim, primeiros habitantes do local. Aquilo ficou na minha cabeça. Se não são os primeiros habitantes daquela região, não foram os homens, não. Foram os animais. Então respeito aos animais. Não, bem que o carnavalesco Hernani falou e o Fininho tem essa frase. Já se todos os carnavalescos, o Fininho falou antes de começar, são tudo louco, porque essa ideia deles, só louco para ter essas ideias. O bom que é depois. Mas o louco no bom sentido, né? Uma ideia que todo mundo compra. Ficou lindo, eu adorei. Eu adoro ver o início, a escola entrando com os bichinhos. Eu gosto de ver no seu tamanduá ou tatu, para bichinho eu sou ruim também. Sambando. E a aranha, o gurizinho, eu não sei o nome dos guris, porque tava ali, não consegui ver, né, quem é que tava ali, porque tava tudo fantasiado. A aranha caminhando como se fosse uma aranha mesmo, né? Tava lindo, tava lindo. Completamente elegante, sensual. Não, mas parecia, tô olhando assim, parecia uma aranha. Né? Tava lindo. E aí, às vezes, eu botava as mãos na cabeça, assim, por conta do Fabiano, né? O Fabiano. Beijo, Fabiano. Só ele pra me aturar mesmo, nessa loucurândia. Aí eu fazia a costura e saía. Pra ver se dava efeito. Eu tinha que fazer isso. Eu vestia e saía. Quando o Fabiano, eu botei a da galinha, acho que o Fabiano disse assim, é o urubu. Eu só fiz assim e voltei pra dentro. Mas sabe como já você sabia que eu fazia? Porque isso foi feito no ateliê do barracão. Eu fazia lá, estava na salinha. Daqui a pouco eu vestia. Será que eles compraram de um Fininho? Não, os guri falaram pra mim que foi tudo o Luciano Maia que fez.
As cabeças, aí as cabeças, as bases da cabeça foram feitas por um... Eu vou dar o nome de espumista. Ela é profissional em fazer a espuma, né? Uma arte que eu gosto muito, mas eu levaria muito tempo para fazer. E é a Márcia das Espumas, né? Eu tive contato com ela, vai fazendo isso aqui para mim. Ela fez, né, todas as bases para mim, mandou uma pintura, só que tinha que chegar até o ateliê onde estava feita a parte, o restante das figuras, e tinha que bater coisa. Né? Teve umas que eu tive que revestir, para bater juntamente com os tecidos, aquela situação toda. Né? Mas a parte daqui para baixo, feita, cortada, executada, tudo no ateliê do barracão. Né? Aí eu fazia uma e vestia, eu mesmo vestia e saía na rua. E o Fabiano gongou a galinha. O Fabiano gongou a galinha. O Fabiano. Ou Ítalo, alguém chamou de urubu, ou eu estava vestido... Não, o Fabiano foi quando eu fiz a cobra, né? Só que eu fiz o efeito da cobra, quando saiu o pessoal chamou de jacaré. Aí eu voltei triste, disse, não é isso que eu quero. Voltei. Quando eu fiz o jacaré, aí eu disse, não, isso aqui tá parecendo um jacaré. Aquela lá é a cobra. Eu disse, não, você dá um nó na minha cabeça. Aí eu tive que pegar e disse, o que isso aqui representa? Cobra? O que isso aqui representa cobra? O que isso aqui representa? Jacaré. O que isso aqui representa jacaré? Tinham vários aderecistas, minha madrinha, o Felipe também aderecista, né? A Cris também uma ótima aderecista. Se juntou todo mundo até nós decidirmos o melhor caminho para o jacaré. Porque eu gosto desse defeito. Eu gosto de fazer sair a pessoa ver, isso é tal coisa. Aí eu vou entender que o jurado, se quiser, ele vai entender, ver. Mas a partir do momento que tu sai na rua e isso acontecia, tinha um menino, o filho da Cris, o Samuel, uma criança, porque aquilo era feito justamente para a criança. Ele saía, lá tá a cobra. Acertei. Lá tá a galinha. Que legal. Entendeu? Então, Samuel praticamente dava veredito de tudo. Quando ele conseguia identificar o propósito. Entendeu? E a frente de bateria também, né? Tava linda também, cada um. Que era a Vivi era a borboleta, a abelha rainha, belíssima, a fantasia da Karen. O Nenê era o Biguá. O Biguá. Pássaro Biguá, pássaro negro. Isso, pássaro negro, eu já sou mais humilde. A lua fofa. Não, não sei porque que ela botou lua, até já troquei, você sempre fofa. O pavão, né? E cada um com a sua sutileza, né? E nisso tinha a Tamara, belíssima naquele corpo, hein? Arrasando no corpo, né? Ela e o Adilson. Papagaio, charão. Né? E a Tamara às vezes se atrapalhava na função, porque qual é o papagaio? Alguém faltou na cozinha chimarrão, não, é charão. Tá? Guarda este nome. O Adilson elegantérrimo, né? O patrulheiro ambiental. Tava linda, ficou lindo, perfeito. Uma frente que ficou vistosa, cada um dentro da sutileza, e não deixando de também exaltar as musas, né? A Karina e a... não, isso eu estava horas falando essa parte da Ilana. Eu olhei no story no status da Ilana, e a Ilana veio assim, ó, que tu fez ela mudar. Eu vou falar nas minhas palavras. Que ela sempre saía nas cores do Estado Maior da Restinga. E esse ano, quando ela olhou a fantasia que tu deu pra ela, de IP roxo, ela veio assim, ficou mesmo, mas será que vai dar certo? Linda. Lindíssima, porque ela veio assim, eu vi, né, pelo status dela, ela nunca saiu sem ser e tu fez ela mudando. Ela disse, será que vai dar certo? Ela comprou ideia, assim. Comprou ideia, ela falou que ficou lindíssima. E outra, eu gostei porque elas não vieram com plumeiro ali para atrapalhar o carro-som. Sim, isso aí eu acho, para quem é música de harmonia, eu acho essencial, sem plumeiro. Porque de vez em quando tu bate nos guris. Esquece e bate nos guris. Então assim, eu achei legal ali, porque teve todo esse teu pensamento. Não vou atrapalhar também o Medina e o Tinga. Sabe o que mais está me chamando a atenção agora? Ontem eu acabei vendo as fotos todas, né, que saíram da Estado Maior da Restinga. E aí tu vê respeito. Porque agora estou me dando ao luxo de ir lá procurar o desenho
e a execução. E se tu colocar assim, tu diz assim, meu Deus, que respeito com aquilo que foi posto no papel, né? Claro que quando é eu que começo a fazer algumas coisas, a produção, eu altero alguma coisa até para melhor, assim, vou mexer aqui, Não, mas algumas destaques, né, que buscaram alguém para fazer, ou confiar alguém para fazer, ou elas mesmas, ou algum outro aderecista, ou algum outro ateliê, o cuidado. E há de se levar em consideração o cuidado com que os destaques da Estado Maior da Restinga tiveram. Eu digo dúvida, chama, né? Às vezes, claro, eu demorava um pouco a responder. Peço desculpa por isso, mas é pegada a coisa. Mas eles tinham o aval, Lu, é isso, esse tal material, era um rabo de galo para Dandara. Eles tinham essa preocupação de ver assim, o que eu achava dentro da minha visão. Eu, claro, sempre dizendo, eu sempre procurei deixar o pessoal seguro, dizendo que eu confio no bom gosto de vocês. Então, se tu pega a foto, as imagens que saíram hoje, e tu pega o croquis, o desenho, a palavra que eu vejo, que eu enxergo é respeito e carinho. Porque tu enxerga aquilo que foi posto no papel. Entendeu? Isso é respeito pelo trabalho implantado, né? Isso é dar vida àquilo que foi para o papel, sair do papel, porque não adianta ir lá e riscar um elefante e chegar à tromba, né? E ou riscar no papel aquilo que vai impossibilitar tanto a escola de samba quanto os profissionais. Não, a gente tem que riscar de acordo com a personalidade de cada um, com o que cada um se identifica. Se não identifica, tu procura passar uma segurança para eles, entendeu? Porque é o meu trabalho. E o meu trabalho também depende deles. Sim. Né? E o trabalho deles também vai depender de mim. Eu digo, é tudo uma troca. E outra coisa, a comunidade te recebeu de braços abertos, né? Eu acho eles já estão te dizendo que tu é guerreiro, né? Porque o jeito que eles... Sim, no barracão quando eu ia, o tratamento deles contigo, entendeu? Sabe que quando começa assim a história, era uma história que eu nunca imaginava acontecer, né? Porque sempre quando a gente sai de um carnaval completamente esgotado, muitas vezes eu tentei buscar em mim uma coragem de parar, né? Então, antes de ir para a Restinga, eu disse, não, agora eu parei um pouco, eu vou parar um pouco, eu vou dar atenção em outras coisas que eu preciso dentro da minha vida, que são fundamentais. De uma certa forma eu cuido e oriento pessoas, né? Então, é um tempo que muitas vezes tu precisa. Né? E aí a direção, os dirigentes da Restinga me procuraram. Primeira coisa assim. Entendeu? É porque eu estava esquematizando outras coisas na minha vida. Eu digo, tá, e agora? Meu Deus. E o desafio. Quando eu aceitei, disse assim, o desafio vai... É tudo Sim, muito porque novo. A comunidade guerreira é igual a comunidade do Vai-Vai, né? É o que é. Eles são... Né? Eles abraçam, mas eles também têm que ser... fazer um trabalho para ganhar. É caminhar pelo fio da navalha, porque agora eu estou me pondo à prova, né? E eu preciso agora provar como, entendeu? Respeito pelo meu trabalho eu tenho. Respeito pelas pessoas eu tenho. Mas como agora vai ser essa troca? O conquistar. Entendeu? Aí que vem os destaques. Né? Vem os dirigentes, os destaques, né, que me receberam com muito carinho mesmo. Daqui a pouco os coordenadores de ala, né, que me receberam também muito carinho. E isso vai se distribuindo. E eu acho que a minha grande responsabilidade tinha uma coisa que me preocupava. Eu tenho que conquistar essa bateria. Não era que uma jogada de mestre, não, é a bateria que eu tenho que dar atenção. Né? E tive conversa com os diretores de bateria. Olha, o desenho é este, o figurino é esse. Vou tentar dar algo digno para vocês. E não que eu a considere ser mais digno, mas dentro do que eu posso, fazer algo que seja fácil,
que deixem você seguros, e eu preciso de um efeito visual bom, entendeu? E assim a história foi se construindo, entendeu? Deixar, não tinha como, tipo assim, tá bom, muitas vezes o barracão aberto demais, ele é importuno, os profissionais que estão ali, mas também tinha que ser receptivo com a comunidade. Porque a comunidade precisava acreditar no que estava acontecendo lá dentro. E a partir do momento que tu abre-se um pouco do barracão, quem vai leva para fora e deixa a comunidade segura do que está acontecendo lá dentro. Não, e eu achei assim, o carinho deles contigo foi no dia do Troféu Setor 1. Eu já tinha visto esse carinho, porque eu acompanhava, né? Como é perto de casa, eu ia lá. Mas o carinho, aquilo ali, não tem preço, né? Nem aquele de carpaga. Quando eu vi tu subindo lá com o troféu, eles te pegaram no colo. Eu pensei, né? Sim, eu... Não, o Luciano Maia na timidez. Na apuração, que chega aquele ônibus assim, que daqui a pouco desce aquele do ônibus, correndo na minha direção, levando para cima, disse, gente, o que é isso? Não, mas eu acho que aos finais ali dos preparos para nós desfilar, né, sempre há uma correria, sempre há uma preocupação em montagem de uma escola, né? Mas destaques ali comigo até o final, na montagem, né, da concentração, era muito aperto de mão, aquela situação Clown Fest, eu entrei tenso, não imagina, a primeira vez ali, uma escola grandiosa, escola de comunidade, daquela, né? E aí chega um momento de entrar, bom, agora deu, está tudo montado, o Fabiano está um pouco mais à frente. Quando terminou, porque assim, eu parecia uma múmia, que eu não sabia o que eu ia fazer. Eu falei, vamos entrar. A questão, sabe, tu perguntar, entro ou não? Porque a vontade mesmo que eu tinha de fazer a volta pelo outro lado e ver como é que está tudo funcionando, né? E eu confesso que eu entrei, parecia que o corpo estava ali, mas a alma não estava, né? Até o meio da pista. Acho que daí do meio da pista, o presidente Aldo me pega, me abraça e me leva para o meio, assim, quase que corrida, parecia mais um fantoche. Qualquer um me pegaria no colo, né, filhinho? E... cara, os guerreiros entraram aqui. Vamos falar aqui, ó. A Tamara, belíssima Tamara, aquela fantasia lembrou as negras da década. Eu gostei porque eu sempre falo. Tamara, eu vou falar a verdade. Corpulenta, tem que sair assim. A Tamara lembrou as negras de 80, as negras de 90. Tá? Lacrou na cara da sociedade. O Leonardo Quevedo arrasou demais nas confecções. A Fernanda, porta-estandarte. Sou grata pela tua criação. O coração de Porto Alegre foi feito e muito respeitado por mim. E pelo Marcelo. Verdade. Como eu te falei o Luiz Henrique, é que eu não consigo ver as fotos. O Luiz Henrique merece todo o carinho do povo carnavalesco. Com certeza, né, Luiz Henrique? A Tânia Beatriz, grande beijo, Luciano Maia. Beijão. Onira Pereira. Eu não entendi o que a Onira botou, mas um beijo. A Onira é ícone do carnaval, né? Um carinho. O Fabiano já se mola, eles vestiam todos os animais. Ele saía do barracão desfilando. Eu perguntava para todos que estavam lá qual animal. E tu gongou, né, Fabiano? O Fabiano que falou da Edi Dutra, esses aqui que eu vi, Cacá Rossi. Um beijo, Cacá Rossi em 23. Mola em 23, completa exatamente 40 anos que desfilei como destaque. Não, de perto ele enxerga, não se envolve. O diretor sempre se envolvendo. No primeiro ano, na Restinga, no grupo principal. Eu quero estar em... o Cacá Rossi, o destaque vem luxuosíssimo, da época do Alberto Egger. Vamos trazer para a Restinga. Em 2023, ele quer uma bela fantasia de luxo, idealizada pelo Luciano Maia. O Cacá Rossi, gente, é uma pessoa maravilhosa. Vamos arquitetar isso aí, hein? Deixa eu ver o que mais aqui. Outra coisa, esses destaques também considerados mais luxos, tem que ter uma ressalva para este pessoal, trazer este pessoal. Então, eu gosto muito o Cacá Rossi é desse nível, na época de Alberto Egger, né, conhecido no Embaixadores do Ritmo. No tempo do desfile dos bailes. Não, ele desfilava nos bailes municipais, então aí o Cacá Rossi, já vou dar o telefone, já vamos entrar em contato com o Luciano Maia. Foi a primeira escola que ele desfilou como destaque de luxo.
quer sair em 2023, lembra? Olha aí, Ele desfilava nos municipais do Cacarrossi. Ela botou aqui que Sim. 40 anos. E eu Primeiro conheci, só para esse time. eu conheci ele no Embaixadores, quando o embaixador homenageou o Alberto Egre, que era um dos campeoníssimos do nosso baile municipal. Olha só. E daí eles saíram todos, fizeram um carrossel, eles saíram todos com fantasia de luxo. Então, né, vamos falar com a presidência para que a carroça venha um bom destaque de luxo. E tu sabe que, voltando lá, uma das primeiras perguntas, tem talento. O Marcelo confeccionou a fantasia da Fernanda. É um talento maravilhoso. Gente. Ah, o Marcelo foi passista, né? Não foi o que foi passista? O que fez a fantasia da Não, primeira estandarte. É o que veio de mestre cerimônia dela, não? Isso. Ele foi o passista, já Ele foi é passista. elegante. Já foi passista, né, da Restinga, o Marcelo. O que veio com a Fernanda de mestre cerimônia. Se tiver errado, a Fernanda veio e a Fernanda vai falar sem ele. Talentos assim que tenham cuidado, né, de não alterar, ter cuidado para não haver alterações e seguir a linha, aquilo que o propósito que o carnavalesco pede, em nome de um enredo. Então não são pessoas também que distratam, saem fazendo qualquer tipo de alterações, quase que desrespeitosas, né? Então são carinhos, né? E não só ele, costureiras, né? A Inês, que fez as nossas baianas, costura das nossas baianas, Juliana, né, que é responsável pela confecção dos figurinos da fantasia de bateria. Gente, é tanto nome que essas pessoas devem ser respeitadas assim. O Edson Mate, né, então muita gente, né, dá para dizer. O excelentíssimo anfitrião da casa, não estamos em Gramado, Cavola, que todo mundo achasse que nós estávamos em Gramado, não, mas é a casa do Vavá. Né. Uma pessoa brilhante, eu não estou conseguindo parar de rir. Não é Gramado, hein? Aí eu tava me viram que eu tava em Gramado, aqui na Serra Gaúcha. Tô na Serra de Porto Alegre. E a do Marcelinho e da Hélida também, belíssima fantasia. Lindos como eles, né? O bailado deles maravilhosos. Eu sou fã do casal. Gente, assim, de falar de Hélida e Marcelinho, eu acabo sendo suspeita de muita coisa, porque aí tu conhece tanta gente, eu digo assim, é a troca do amor, a troca da cumplicidade, né, e parece que tu tá puxando, né? Então, aí a gente tem que hoje ter muito cuidado, até dizer nomes, porque de repente é uma falha, é uma coisa. Mas eu estava reservando esses dois, achando que fosse ficar um pouquinho mais para o final. Hélida é de uma gentileza, né? E de uma segurança. Hélida, ela levava vitamina para mim. Toma! Devido aos cuidados carinhosos, assim, sabe? Uma das coisas mais marcantes no final do desfile é quando o Edinho faz uma coisa inusitada, que ele se agacha para mim na avenida, foi aquilo ali, acho que ele mexeu com algo lá dentro que precisava ter saído para fora, e pura emoção, e eu saio e eu sou abraçado pelos dois. Já estava abraçado, o Edinho estava abraçado em mim, vem os dois, assim, como a sensação como se dois pássaros vêm para cima de ti, te dão um abraço naquela hora, assim, sabe, de conforto, e eu vejo aqueles dois lindos, assim, sabe, lindos. Então, uma figura, assim, que eu vejo uma confiança da Hélida, porque ela sabe como eu trabalho. Marcelo, também. Acostumei com a forma do que eu devo fazer neles, ou não, entendeu? É aquela beleza, assim, pode estar tudo belo, mas o menos é mais, né? Então, e eles sabem carregar aquilo que tu faz, né? Então, e são dois profissionais, assim, né? De fora de série, assim, sabe?
Eu sou fã, né? Sou suspeita de falar do casal. São pessoas assim, o que era a roupa deles, a indumentária, daí já sou suspeito. Tava lindíssimo. Né? Mas colocar aqueles cisnes lá foi Tava lindíssimo os dois. pegada, assim, sabe? Era um desafio fazer aqueles cisnes ficarem lá sem pender. E ela mandou ver. Não, E ele, dominando aquela capa, a Restinga toda tava linda, né? Eu achei lindo. Eu estou vendo o desfile. Eu vi depois, né? Como eu desfilei, eu vi depois. E no outro dia. Lindíssima. sabe que Tudo que a gente esperava veio até a mais. Aí não é babá. A gente esperava que vinha linda, mas ela veio belíssima, esplêndida, exuberante. Sabe que eu tenho uma relutância em assistir, às vezes eu sou um pouco relutante a assistir um desfile que eu tenha feito, alguma coisa assim, sabe? Mas eu seguro um pouco até assistir. Eu seguro 1 dia, 2 dias, até ter coragem de ir assistir, né? Mas foi tão falado, tão comentado que eu acho que eu assisti. Até em São Paulo, né? Tanto é que um carnavalesco pediu, né? Tanto é que eu chamei o Fabiano. Fabiano, manda o Luciano publicar, porque os carnavalescos estão comentando que tá o carnaval da Restinga fora do estado, eles querem ver. No próprio Rio de Janeiro, né? Seu Sim, comentário do resultado. da Restinga, é. Que legal, fantástico isso, né? Todos sabem que eu não sou muito adepto da mídia, da rede social, Facebook, Instagram, aquela situação toda. Eu sou um pouco, sei lá, doido, acho, como o Fininho me falou, cada vez que é um pouco louco. Eu devo ser um pouco desorientado nessa parte, assim, sabe? E aí chega um momento que tu tem que ir para as redes, né? Ter uma elegância de agradecer, de mandar um gratidão. Eu uso muito a palavra gratidão porque eu acredito muito nessa palavra quando ela é dita com alma e coração. Então eu expresso muito a palavra gratidão. Um beijo no coração. Acho que um beijo no coração é bem invasor, né? Quando sabemos o que dizemos, né? E agora eu estou tendo que me virar pedindo socorro, Fabiano, me ajuda a colocar coisas lá, porque o filhinho falou que alguma coisa quando a Cláudia disse assim, mas esse carnavalesco é fantasma, eu preciso assistir coisa para Eu só fiquei sabendo que foi Então um eu show e peço não vi nada. Peço ajuda, me mandem imagens de coisas que eu não tenho, porque eu estou tendo correndo agora, fazendo pasta para Restinga, fazendo pasta de trabalho, pasta de desenho, porque são coisas que, sabe, eu tenho muito pé no chão nisso, né? Mas quando rolou essa coisa toda, assim, me assusta, assim, tipo, eu às vezes eu faço, vou ser bem sincero, eu sou merecedor de tudo isso, já que a escola me merece. Merece. Será que é? Ô Lu, uma pergunta minha, tu tá com o sentimento que o dever foi cumprido? Tenho. Eu tenho. Não só o Luco, porque deu pra ver toda a comunidade tem esse dever. Toda a comunidade sentiu Porto Alegre, o dever. Mas é bom que ele fale ao vivo. Como eu vou falar assim, todo mundo tem o seu ego, né? Todo mundo tem o seu ego, positivo ou negativo. Todo mundo tem o seu ego. O meu trabalho precisa do meu ego, mas o meu ego não pode ser totalmente egoísta. Ele tem que ser parcial, né? Eu tenho que saber aonde eu posso errar, acertar, ter excessos ou não. E tudo isso tu vai trabalhando durante os anos. Cada carnaval será um carnaval, cada experiência é uma experiência, cada vivência, entendeu? É uma coisa. E independente de resultados. Mas às vezes tu te pergunta assim, ou eu vim pra quê? Eu não posso passar por uma agremiação, uma das potências do Carnaval de Porto Alegre, é uma grande potência do Carnaval de Porto Alegre, e simplesmente fazer algo vago. Eu, Luciano, respondo por mim. Luciano Maia, eu respondo por mim. Eu não vou, já não me vejo entrando para uma agremiação dessa, né, sendo contratado para uma agremiação deste peso, e simplesmente fazer um espetáculo vago. Sei que as pessoas não tenham sentido que vontade do que era mais, do mais. É isso,
eu senti essa energia, eu vi a minha escola linda, eu me emocionei, eu chorei, eu senti isso que eu não sentia. Eu vim para isso. Então o recado foi transmitido, né? Mas eu não posso também cair numa situação de pego uma escola que nem a Restinga e faço de repente algo que eu não vá me sentir, que eu vá me sentir desconfortável com a sensação. Eu poderia ter caprichado mais, eu poderia, né? Não, Esse foi o resultado do trabalho dele. Isso aqui. Ai, que legal. Vai aparecendo. Vem aqui atrás. Esse aqui, ó. Esse aqui foi o resultado do trabalho dele, ó. Com o maravilhoso profissional que ele foi, ó. Foi eleita pelo povo, ó. Pelo povo, elegeu ele o campeão do carnaval, gente. E com essa faixa, com essa dedicatória do carnaval, a gente encerra essa live. Foi maravilhosa. Sim, já passou? Quebrando os Muito. protocolos. Quebramos o protocolo. Não se aguentou. Mas assim, ó, Beijo, presidente Elvio, presidente Aldo. vice-presidente Elvio Gordo, Gisele, Thaís Gomes, a todo o pessoal de Barracão. Beijos a todos, a minha família, a meus familiares e netinhos, Deus o livre, minha irmã, a todos, gente. Ô, Luciano Maia, antes de eu terminar, eu tô direito de novo no carro ano que vem, né? Ah, vamos toda hora. Olha só, gente. Luciano, em primeiro lugar, agradecer esse grande carnavalesco, né, no nosso carnaval. Muito obrigada por participar mais uma vez da live. Para nós é uma honra. Eu que agradeço. Obrigado, né, aos guerreiros que vieram participar da live. O Gordo, o Aldo, presidente por Aldo, liberarem o Luciano Maia pra o gente, Aldo né? e o Gordo, eu chamo de Gordo, né? Presidentes acessíveis, né? Que liberaram, maravilhosos. porque assim, quando a gente convida um destaque da escola para vir, a gente está convidando para divulgar tanto o destaque e a escola, porque é o trabalho da escola, é o trabalho de destaque, Representante. sabe? Então assim, ó, não se podem, fica ruim, né? Porque assim, eu não ganho nada com isso, né? Nem a escola vai ganhar, então E assim... muita gente cobrou resenha na sala, vocês não fazem live barres, a gente está fazendo, só que as escolas de samba têm que ajudar. Por isso que a gente, traz bastante gente de São Paulo, do Rio, porque é mais fácil. São Paulo, Rio, Belém, Manaus, é mais fácil a gente BH. conseguir eles do que São conseguir mais o povo acessíveis, daqui. né? Nossos Porque tem... estão sempre disponíveis. Não, mas não é questão, é a diretoria que de vez em quando não deixa alguns destaques vir. Então, por isso que a gente convida, geralmente vem os mesmos, o pessoal vem só os mesmos. O Luciano Maia está estreando agora presencial. Não, mas tem gente que fala vem só os mesmos, mas é porque sim, tem, tipo, a Restinga é uma escola que praticamente vem todo mundo, né? Isso aí o povo não precisa saber disso. Não, mas eu tô falando, tu começou a É uma falar. escola acessível. Uma boa Assim, Começou a falar. eu só tô falando que a Restinga é acessível. A Vem. Leopoldina também, a Leopoldina também sempre A gente vem. quer trazer os destaques de todas as escolas de Porto Alegre, só que as diretorias, os presidentes têm que nos ajudar também, senão fica difícil. É isso, a verdade é Quem essa. ajuda? E a divulgação dessa cultura. Da nossa cultura. E a nossa cultura não pode ser fechada. E do nosso carnaval de Porto Alegre. Tanto que chega a ser feio. A gente consegue um sim mais de São Paulo, Rio de Janeiro, outros lugares, que Porto Alegre é a nossa terra. Deu, quando eu falar deu. Sábado, live no Barracão, com Não é quem? pra falar o local, se você fala o local da live, senão vai na Ai, galera para. lá. Sábado a live. Então vem falar aqui, vem falar. Se Sábado mete que mais a vem, live. não, isso aí, o diretor sou Fala, eu. Jefferson. Não é o caso. Tem esse tempo para a próxima live. Hoje tô até sábado. rindo ali. Só isso. Tu não precisa Até, falar. viu que a gente achou que não é chato, né? Pra apresentar a live. Sábado que vem live com a frente, com a corte. Eu não gosto de frente, eu gosto de corte e bateria do Império da Zona Norte. 3 horas da tarde. Éder Gauchinho, Rafa e Lana. Aguardem, vai ser presencial também, babadeca, uma live que eu achei lindo. Eu chamo de Lana, eu chamo como... Não, estão só me incomodando. Aqui. Gente, estão só me incomodando aqui, ó. Já se feriu. Não, olha. E sábado E a de Catiúcia noite lá em tem cima. festa lá na Ai, Restinga. sábado. Ai, Lembrando isso. do grupo Bronze e Essa Prata. ela esquece. Fala aí, Fabão. Fala. Sábado, a partir das 9 horas da noite, na quadra da Restinga, a gente vai estar recebendo as co-irmãs Realeza e Filhos de Maria, campeãs do grupo Prata e Bronze, para a gente comemorar e fazer uma grande festa na nossa quadra. Ah, eu vou estar presente, com certeza. Sempre serão Ô, Nenê, Lu aí e Vivi me aguarda na frente da bateria. Porque agora eu sou Tim Guerreira. Eu adoro sambar na frente de guerreiros. Olha só. Mais uma vez, obrigado, Luciano Maia. Obrigada Eu que agradeço. por vir na nossa live.
E tem mais, vai vir mais gente de barracão, vai vir mais carnavalescos, porque a gente tem que mostrar, né, muito bom, o trabalho dos engenheiros, dos construtores, toda aquela beleza que a gente vê na avenida. Tá? Beijo. Resenha na sala é o carnaval o ano todo. Coisa boa.